Uma boa noite. Eu sou o Thiago Caldeira e estarei auxiliando vocês nessa web aula de número 6. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante ao qual estaremos no nosso curso a partir de agora, que é a orientação a objetos. Por que é importante usar a programação orientada a objeto, que tem a sigla POO? Reusabilidade. Reuso de código é muito importante. Você está utilizando o código de forma... A programação orientada a objeto lhe permite uma organização melhor por arquiteturas de divisão de módulos, de forma a ter mais uso desse código, sem precisar estar fazendo tudo de novo, ou seja, você ganha tempo. Como você vai estar reutilizando isso, você vai estar compartilhando. Vocês vão entender isso melhor na prática. Porém, é importante saber um pouquinho de teoria. Orientação a objeto. Vamos ver primeiro em orientação a objeto sobre classes. As classes não possuem estados, não possuem espaço na memória, não foram iniciadas ou instanciadas. Possuem um esboço de funcionalidade dos objetos oriundos dela. Seus atributos não possuem valores. Devem conter as informações diretamente específicas a ela, procurando preservar sua semântica. Bem, o que a gente disse até agora, então? Uma classe, gente, ela é como se fosse algo genérico. Ela não possui ainda características, digamos, específicas. Ela é um modo geral. Por exemplo, a classe pessoa. Aqui a gente está vendo um boneco em branco. Ele não está dizendo se ele é vermelho aqui, se ele é alaranjado aqui, se ele é preto aqui. Nada disso. Ele apenas possui espaços vazios. Ele é algo genérico. O exemplo da classe pessoa. Ok. Agora, vocês prestem bastante atenção. Vamos falar sobre objetos. Aí vocês vão entender o que são essas classes. Os objetos são instâncias da classe. Possuem estados. Alguns atributos podem ter valores iniciais. Foram iniciados ou instanciados. Possuem espaço reservado na memória. Executam somente os procedimentos especificados pela classe de onde foram instanciados. Então, a gente lembrou aqui, nós tivemos aquela hora a classe pessoa. Essa aqui. Estão reparando esse boneco vazio aqui? Ok. Então, aqui, a gente tem o objeto Thiago. Ou seja, esse bonequinho aqui. Aqui ele já é instância da classe pessoa. A partir do momento que ele foi instanciado, ele ganhou características. Ou seja, aqui agora você já está falando que ele tem uma roupa preta aqui, que ele tem a camisa de baixo azul, que ele tem a calça cinza, que ele é meio amarelo. Então, ele já ganhou o que? Ele foi instanciado. A partir do momento que você instancia uma classe, a instância dessa classe é o objeto. Você está usando essa classe, colocando ela em uso e instanciando ela. Então, agora, essas propriedades foram preenchidas com valores que foram especificados, então ela ganhou essa característica. Então, aqui, é importante da classe pessoa. Passando aqui para frente, então, agora a gente vai ver isso na sintaxe C#.NET. Alguns exemplos. Eu fiz aqui de forma com as cores, para que fique mais fácil vocês visualizarem isso aqui. Temos exemplo aqui de uma classe, nome da classe, a sintaxe é essa, classe, nome da classe, public string. Aqui, ó, a gente então criou aqui, ó, dentro da classe, tem uma propriedade, tem métodos, tem variáveis. Ok. Então, aqui, na cor lilás, temos aqui public string e o nome da propriedade. Underline, nome da propriedade. Vou explicar esse underline. Aqui temos em vermelho a propriedade
public string, nome da propriedade. Note que aqui ela não tem um underline. Esse underline aqui é justamente para diferenciar o nome da propriedade. Por quê? Porque a propriedade necessita de uma variável do tipo public ou protected para poder movimentar valores. Uma propriedade, ela recebe e retorna valores. O método get e o método set é o seguinte: o set ele pega as informações mandadas pelo usuário, certo? Recebe elas aqui através da propriedade que tem uma variável do tipo public, ou seja, ele enxerga ela e manda para cá. Mandando para cá, depois que ela é alterada, ele retorna para ele através do método get, utilizando um return underline nome da propriedade. Não podemos esquecer aqui das chaves e do ponto de vírgula no final, ok? Métodos. Dentro de uma classe pode haver métodos. Sintaxe: public void, nome do método, abre parênteses, fecha parênteses, e coloca aqui as ações desse método. Bem simples, né? Colocamos na cor verde aqui para visualizar. Ok. Aqui temos as classes, né? Agora a instância. Você vai instanciar, vai mandar as informações dessa classe lá, por exemplo, for. Então a gente vai ter que instanciar. Como que a gente instancia? A sintaxe é a seguinte: nome da classe igual ao nome do objeto. Eu gosto de colocar objeto, nome da classe, para ficar fácil. Uma forma simples, mas fica a critério de cada um. Nome da classe, objeto, nome da classe, igual a new e o nome da classe de novo. Abre parêntese, fecha parêntese, ponto e vírgula. Aqui então você criou uma instância. A partir do momento que você instancia, você tem objetos, aí você já tem um objeto. Lembra lá daquele objetinho que eu mostrei no exemplo anterior? Ok, então. Eu coloquei o objeto aqui na cor amarela. Objeto, nome da classe, ponto. E o nome do método. Então aqui, a gente já está chamando aqui. Ele já recebeu valores. A partir disso, ele então ganhou características. E está utilizando a classe que é genérica. Então aqui a gente já tem o objeto em amarelo. O objeto, nome da classe, ponto, nome do método. Lembrando que esse método está onde? Lá na classe. Então ele está puxando de lá para cá. Da mesma forma, por exemplo, quando ele está retornando aqui, ó, o nome da propriedade. Vamos supor que a gente vai retornar através de um label para o usuário, label.txt, igual ao nome do objeto, ponto, o nome da propriedade. Qual que é o nome da propriedade aqui? Public string, nome da propriedade, ponto, nome da propriedade aqui. Talvez possa ficar assim no começo, até vocês criarem prática nisso, possa ser que vocês fiquem em uma certa dúvida. Para que disso tudo? Isso tudo, gente, como eu falei no começo aqui, são inúmeras vantagens que se ganha. Vocês vão ver isso só quando amadurecer um pouquinho a programação em vocês. Vamos ver um pouquinho na prática? Peço a vocês que abram o Visual Studio 2005. Vamos estar criando um projeto aqui. Abram aqui então o Visual Studio. Hoje a gente não vai fazer uma tela visual para o usuário. Vamos aprender a criar uma classe. Aqui, projeto, eu quero projeto class que está aqui, né? Eu quero que vocês cliquem com o lado direito do mouse. Depois add new item class. Então aqui temos a classe. Eu peço a vocês que coloquem uma classe chamada janela. Janela, vamos fazer um exemplo de janela. Janela.cs. Então a gente está criando uma classe que chama janela. Clique em adicionar. Adicionamos. Então aqui ele retorna para a gente o seguinte aqui, ó. Namespace, o projeto classes, que é o nome do nosso projeto. Está no namespace aqui. Class. Ponto janela. Aqui temos o exemplo da classe janela.
certo? Vamos colocar aqui então algumas coisinhas nela. Ó, lembra que eu falei lá então que a classe pode ter nela propriedades, métodos, uma classe janela, para ficar bem assim fácil de entender. Vamos ter uma propriedade que vai chamar o que? Cor da madeira. Uma janela tem que ter uma cor da madeira. Então, uma propriedade que vai ser então característica dessa janela, certo? Uma propriedade, para criar uma propriedade, nós temos que criar uma variável para movimentar valores aqui. Então, public string underline cor da madeira, para estar diferenciando o nome da propriedade. Vamos colocar no método set. Então, cor da madeira igual a val, ponto e vírgula. Aqui, então, vai ser aonde vai estar mandando a informação. Aqui no set, chega informação. No get, sai informação. Tem o método return, retorna a cor da madeira. Então, aqui, o usuário manda, aqui o usuário recebe. Ok? Criamos um método. Uma janela abre, uma janela fecha. Então, temos um método fechar e um método abrir. Um exemplo bem simples, para você ver se a sintaxe está certa. É claro que aqui a gente não criou uma tela visual, mas é só clicar aqui em Build Solution. Se aqui aparecer Building Solution Success, quer dizer que deu certo aqui, a aplicação rodou, deu certinho. Porém, vamos ver isso aqui lá no form. Vamos criar uma instância de janela. Dê duplo clique no form. Aí aqui, vocês vão clicar janela. Como é que cria um objeto? Vamos digitar objeto janela igual a new e o nome da classe, de novo, que é janela. Abre parêntese, fecha parêntese, ponto e vírgula. Ok, a gente instanciou a nossa classe. Criamos uma instância da nossa classe no form. Ok? Então agora, um objeto. O objeto, gente, ele é a partir aqui, ó, o objeto janela que a gente criou, ele agora pode receber o quê? Por exemplo, característica. Tudo que está lá na nossa classe está aqui, ó. O método fechar, o método abrir, a propriedade cor da madeira. Por exemplo, se a gente quisesse abrir a janela, então vamos supor que esse botão fosse abrir janela. Então a gente tem que colocar aqui, ó, objeto janela ponto abrir, a parêntese, fecha parêntese, ponto e vírgula. Então aqui a gente estaria abrindo a janela. Esse aí é o método. Vamos supor que quiséssemos mandar o usuário estar digitando. Vamos supor que tivesse um TXT aqui. A propriedade cor da madeira estaria recebendo aqui. Esse exemplo aqui foi um exemplo bem genérico assim, só para a gente estar visualizando um pouquinho isso aí. Mas mais para frente, eu vou agora, a partir de agora, todos os projetos do nosso curso serão através de classes, utilizando classes, propriedades, métodos, para que isso aí se torne algo comum. Porque isso aqui passa a ser a parte principal do nosso curso, que é a questão de orientação a objeto. Ok? Qualquer dúvida, entrar em contato no meu e-mail, temuspion@gmail.com. Uma boa noite.